A manhã estava calma, e Dona Teresa, uma senhora negra de 68 anos, caminhava devagar até o banco no centro da cidade. Ela usava seu vestido simples de flores e o mesmo sapato gasto que calçava aos domingos para ir à igreja. Na sua pequena bolsa de pano, guardava seus documentos e um bilhetinho com uma senha. Ao chegar ao balcão, a atendente, uma moça branca de olhar frio, franziu o rosto e perguntou com desdém: "A senhora tem certeza de que está no lugar certo?" Dona Teresa sorriu educadamente. "Sim, minha filha. Eu só preciso falar com o gerente." A atendente riu, olhando para as colegas. "Gerente, senhora, esse setor é só para clientes premium. O caixa comum é do outro lado." Alguns clientes olharam, cochicharam. Dona Teresa sentiu o peso da vergonha, mas respondeu com calma: "Eu espero, minha filha. O gerente vai querer me ver." A atendente a ignorou. Na fila, um homem de terno bufou. "Pelo amor de Deus, não tem outro lugar para essa senhora resolver o problema dela?" Dona Teresa apertou a bolsa contra o peito. Seus joelhos doíam, mas ela sabia que precisava insistir. Era importante. A atendente, irritada, disse: "A senhora não ouviu? Precisa ir para o outro lado." "Eu ouvi sim, minha filha", respondeu Dona Teresa com a voz firme. "Mas eu tenho uma reunião marcada com o Dr. Henrique às 10 horas. A moça deu uma risada seca. "Reunião, a senhora?" O clima ficou tenso. As pessoas sussurravam e riam discretamente. Dona Teresa respirou fundo e tirou da bolsa um papel dobrado e amarelado. "Está marcado aqui", disse ela. A atendente pegou o papel com desprezo e devolveu com um sorriso de escárnio. "Isso aqui não vale nada." Nesse momento, a porta da gerência se abriu. Era o Dr. Henrique, o gerente geral. Ele viu a confusão e perguntou o que estava acontecendo. A atendente tentou se explicar, mas ele a interrompeu. Seus olhos encontraram Dona Teresa e sua expressão mudou. Ele caminhou até ela rapidamente. "Dona Teresa, a senhora chegou, desculpe a demora. Por favor, venha comigo." A agência inteira congelou. A atendente ficou pálida. Dr. Henrique ofereceu o braço a Dona Teresa e a conduziu para sua sala. Mas antes, lançou um olhar severo para a atendente. "Depois eu quero falar com você." Dentro da sala luxuosa, ele ofereceu água e pediu desculpas pela situação. "Já estou acostumada, meu filho", disse ela. Então, Dona Teresa entregou a ele um envelope pardo e surrado. Dentro havia papéis antigos. Dr. Henrique começou a ler em silêncio. Finalmente levantou os olhos emocionado. "Dona Teresa, a senhora tem ideia do que isso representa?" "Acho que sim, doutor", ela respondeu. Ele assentiu. "Esses documentos comprovam que a senhora é a legítima herdeira de uma propriedade no centro da cidade. Um terreno que pertenceu ao seu avô, registrado em 1932. Dona Teresa confirmou. "Disseram que os papéis não valiam nada", ela contou. "Valiam sim, e ainda valem. O terreno que pertenceu ao seu avô hoje está avaliado em mais de 12 milhões de reais. Dona Teresa não conseguia acreditar. 12 milhões? O Dr. Henrique, gerente do banco, sorriu e confirmou. "Sim, 12 milhões de reais. Ele explicou que a propriedade, que valia essa fortuna, nunca foi legalmente transferida e ainda estava registrada em nome da família dela. Com aqueles papéis antigos, eles poderiam finalmente reaver o que era seu por direito. Aos 68 anos, depois de uma vida inteira de trabalho duro como empregada doméstica, criando 3 filhos sozinha, sem nenhum luxo, o destino lhe apresentava uma reviravolta inacreditável. Com a voz trêmula, ela perguntou o que precisava fazer. O Dr. Henrique a tranquilizou dizendo que cuidaria de tudo pessoalmente. Ele sabia que seria uma luta, mas era a coisa certa a fazer, e a alertou. "Muitas pessoas vão tentar impedir isso. Vão dizer que é fraude, que é golpe. A senhora está preparada?" Dona Teresa respirou fundo e respondeu com a força de quem já enfrentou muitas batalhas. "Doutor, eu passei a vida toda sendo questionada. Estou acostumada." Impressionado, o gerente prometeu a melhor equipe jurídica do banco, sem custo algum. "Por quê? Porque é justo. E porque eu acredito na senhora", ele disse. Ao sair da agência, todos os olhares se voltaram para ela. A atendente, que a havia tratado mal antes, estava pálida.
O Dr. Henrique a acompanhou até a porta e, em voz alta, para que todos ouvissem, pediu desculpas pelo tratamento inadequado e garantiu que não se repetiria. Pela primeira vez em anos, Dona Teresa sentiu esperança. A notícia se espalhou como fogo. Idosa recupera a herança de 12 milhões, diziam as manchetes. Mas, como previsto, os problemas começaram. Empresários que ocupavam o terreno entraram na justiça, alegando que a terra era deles. A batalha legal foi intensa. Advogados caros e agressivos contestavam cada documento, chamando-os de falsos. Mas a equipe do Dr. Henrique não recuou. Peritos e historiadores foram contratados e provaram. Os papéis eram autênticos. O Dr. Henrique, que visitava Dona Teresa com frequência, confessou por que estava tão empenhado. Filho de porteiro e cozinheira, ele também sabia o que era ser subestimado e tratado como invisível. Ele só estava tentando fazer a diferença. Finalmente, chegou o dia da audiência decisiva. O tribunal estava lotado. De um lado, Dona Teresa, de mãos dadas com a filha, firme e digna. Do outro, os advogados dos empresários, cheios de si. Mas a confiança deles desapareceu quando as provas foram apresentadas. Documentos, fotos, testemunhos. A história era clara. A terra pertencia à família de Dona Teresa. Aquilo não era sobre ganância, era sobre justiça. Uma justiça que tardou, mas que, graças à coragem de uma mulher e à empatia de um homem, finalmente chegou. Chegou a vez de Dona Teresa falar. O silêncio tomou conta do tribunal. Ela levantou-se devagar, apoiando-se na mesa, e com a voz baixa, mas firme, disse: Meritíssimo, eu não vim pedir caridade, vim pedir justiça. Meu avô comprou esta terra honestamente. Ele trabalhou até os ossos por ela. E depois que ele morreu, tiraram tudo de nós. Disseram que a gente não tinha direito, que a gente não era ninguém. A sua voz tremeu, mas ela continuou. Mas a gente sempre foi alguém. A gente sempre teve dignidade. E agora, aos 68 anos, eu só quero que a minha família tenha de volta o que sempre foi nosso. O juiz, visivelmente emocionado, bateu o martelo. A decisão sairia em 30 dias. Aqueles 30 dias foram uma eternidade. A ansiedade não deixava Dona Teresa dormir, mas sua filha, Joana, a confortava. Mãe, não importa o que aconteça, nós já vencemos, mostramos que não somos invisíveis. Finalmente, o grande dia chegou. O fórum estava lotado. O juiz entrou e leu a sentença. Após análise minuciosa, este juízo entende que os documentos apresentados pela requerente são autênticos. A propriedade em questão pertence por direito à família de Dona Teresa Maria da Silva. Um grito de alegria explodiu na sala. Dona Teresa chorou abraçada à filha. A justiça, depois de tantos anos, havia sido feita. Do lado de fora, cercada por repórteres, ela limpou as lágrimas e sorriu. Eu me sinto livre, livre e em paz. Nos meses seguintes, Dona Teresa tornou-se um símbolo de esperança. Com o dinheiro da indenização, comprou uma casa digna para sua família e criou um fundo para ajudar outras pessoas a recuperarem suas terras. Ela até perdoou a atendente do banco que a humilhou, ensinando-lhe uma lição sobre empatia e segundas chances. Um ano depois, a prefeitura inaugurou uma praça com o seu nome. Diante de centenas de pessoas, ela disse com o coração cheio: Essa vitória não é só minha, é de todos nós que acreditamos que a luta vale a pena. A história de Dona Teresa parecia ter chegado ao seu auge, mas o destino ainda guardava muitas surpresas. 3 meses depois da inauguração da praça, uma carta vinda de São Paulo chegou às suas mãos. Era de um advogado, representando outra família que também havia perdido suas terras. Eles ouviram a história de Dona Teresa e pediram sua ajuda. Ela olhou para a filha, Joana, que logo disse: Mãe, a senhora deveria ajudar. Sabe melhor do que ninguém como é difícil. E foi assim que Dona Teresa se tornou um farol de esperança. Ela começou a assessorar outras famílias, compartilhando sua jornada, conectando-as a advogados e especialistas. O Dr. Henrique, seu fiel companheiro de batalha, juntou-se à causa. Juntos eles fundaram a ONG Raízes de Justiça, dedicada a ajudar famílias a recuperarem o que era seu por direito. A ONG cresceu e, em menos de 2 anos, já somavam mais de 50 vitórias.
Cada terra recuperada era uma festa. Dona Teresa, incansável, viajava pelo país dando palestras e arrecadando fundos. Sua energia era contagiante. Numa dessas viagens, conheceu seu Joaquim, um senhor de 75 anos, quase desistindo de lutar pela terra de seus ancestrais. Seu Joaquim, nunca é tarde para a justiça, disse ela, segurando suas mãos. Eu comecei minha luta com 68 anos. O senhor ainda tem tempo. E com a ajuda da ONG, 2 anos depois, seu Joaquim ligou para Dona Teresa chorando de alegria. Eu consegui, Dona Teresa. Eu consegui. Anos se passaram e a determinação de Dona Teresa permanecia inabalável. Até que um dia, uma ligação surpreendente. Ela havia sido indicada para um Prêmio Nacional de Direitos Humanos. A cerimônia foi em Brasília. Quando seu nome foi anunciado, o auditório inteiro se levantou para aplaudi-la. Ao receber o troféu, com a voz embargada, ela disse: Eu era só uma senhora que queria justiça, mas descobri que justiça não é algo que a gente recebe de presente. É algo que a gente conquista, e a gente só conquista quando não desiste. No seu aniversário de 76 anos, uma festa surpresa na praça que levava seu nome a aguardava. Centenas de pessoas que ela ajudou estavam lá para celebrar. Dona Teresa não apenas recuperou uma terra, ela encontrou um propósito e devolveu a dignidade e a esperança a inúmeras famílias, provando que a bondade e a justiça podem e devem andar de mãos dadas. A festa foi até o raiar do dia. Dona Teresa dançou, riu, abraçou todo mundo. Foi um dia que ela jamais esqueceria, mas como toda boa história, a vida de Dona Teresa também tinha seus desafios. No ano seguinte, ela começou a sentir dores constantes e os médicos diagnosticaram um problema no coração. Nada grave, mas ela precisaria desacelerar. Ela até riu disso, dizendo que aos 77 anos mais devagar que aquilo, só parando. Mesmo assim, ela seguiu as recomendações. Foi um período difícil para uma mulher tão ativa, mas também um tempo de reflexão. Ela decidiu escrever um livro contando sua história, um legado para as futuras gerações. Sua filha, Joana, ajudava todas as tardes, digitando o que a mãe ditava. Joana tinha certeza de que seria um sucesso, mas para Dona Teresa, o importante era que alguém lesse e se inspirasse. O livro, intitulado A Senha que Mudou Tudo, ficou pronto em 1 ano. O lançamento foi na mesma praça onde ela tinha sido homenageada. Centenas de pessoas apareceram. Já um pouco mais frágil, mas com o espírito inabalável, Dona Teresa autografou cada exemplar. Cada pessoa tinha uma história de gratidão. A senhora me inspirou a não desistir, disse uma jovem. A senhora mudou minha vida, agradeceu um senhor. Ela ouviu a todos com carinho, cansada, mas realizada. Naquela noite, ela pediu uma promessa a Joana: continuar o trabalho na ONG. Joana, segurando a mão da mãe, prometeu que não só ela, mas todos continuariam. Dona Teresa sorriu, aliviada. Os meses seguintes foram de paz, até que uma ligação inesperada do Palácio do Planalto chegou. O presidente queria conhecê-la. A viagem a Brasília foi grandiosa. Recebida com honras, Dona Teresa conversou por quase 1 hora com o presidente sobre a ONG, as famílias que ainda precisavam de ajuda e a importância de políticas de reparação histórica. Ele prometeu apoio do governo e ela saiu de lá com o coração cheio de esperança. E o apoio veio. A ONG cresceu, triplicou o número de famílias atendidas. Dona Teresa, aos 79, virou uma referência nacional, personagem de livro didático. Mas nunca perdeu a humildade. Um dia, uma jovem advogada ligou, com medo de perder um caso parecido com o dela. Dona Teresa a aconselhou: medo faz parte, minha filha, mas não pode ser maior que a coragem. 3 meses depois, a jovem ligou de volta. Tinha vencido, e histórias como essa se repetiam sem parar. Aos 80 anos, Dona Teresa decidiu que era hora de ir à África, visitar a terra de seus ancestrais no Senegal. Ao chegar, sentiu como se estivesse voltando para casa. Na ilha de Gorée, um antigo porto de embarque de escravos, ela caminhou pelas celas, tocou as paredes e sentiu a dor dos seus antepassados. E ali, naquele lugar de tanta tristeza, ela chorou. Um choro não de desespero, mas de alívio. Essa jornada de Dona Teresa
nos mostra que a luta por justiça e a busca por nossas raízes são forças poderosas que transformam não só a nossa vida, mas a de todos ao nosso redor. Na viagem de volta, Dona Teresa estava diferente, mais leve, serena, como se finalmente tivesse feito as pazes com o passado. Para a filha Joana, ela disse: "Foi libertador. Senti que meus antepassados estavam comigo, que estavam orgulhosos." Nos meses seguintes, ela voltou a trabalhar com uma energia renovada, sabendo que seu tempo era precioso. Dava palestras, participava de campanhas e continuava ajudando famílias. Cada dia era uma chance de fazer a diferença. Um dia, uma carta de uma menina de 10 anos a emocionou. "Querida Dona Teresa, li sua história na escola. Quando eu crescer, quero ser como a senhora, corajosa e justa. Obrigada por existir." Era por crianças como ela que a luta continuava. Aos 82 anos, seu corpo começou a dar sinais de cansaço. As dores e a fadiga eram constantes. Mesmo resistindo, ela acabou aceitando diminuir o ritmo, trabalhando de casa. Foi um tempo de reflexão. Sentada na varanda, ela confessou à filha: "Sabe, filha, eu não tenho medo de morrer. Eu já vivi muito, já fiz muita coisa. Quando chegar minha hora, eu vou estar em paz." Joana chorou, mas Dona Teresa a confortou tocando seu peito. "Você nunca vai me perder. Eu vou estar sempre aqui, no seu coração." Os meses seguintes foram de visitas constantes de amigos e pessoas que ela ajudou, cada encontro uma celebração de sua vida. Um dia, ela reuniu a família para um último pedido: "Continuem lutando, nunca aceitem a injustiça e sejam felizes, vivam plenamente." Naquela noite ela dormiu tranquila. Na manhã seguinte sentiu uma paz profunda. "Filha, acho que chegou a minha hora." Cercada pela família, segurando a mão de Joana, Dona Teresa fechou os olhos. Suas últimas palavras foram: "Eu vivi uma vida boa. Lutei, venci e amei. Não tenho arrependimentos." A notícia de sua morte se espalhou e o país parou. O velório, na praça que levava seu nome, reuniu milhares. Em seu discurso, o Dr. Henrique disse: "Ela nos ensinou que justiça não é um luxo, é um direito. E lutar por esse direito é dever de todos nós." O legado de Dona Teresa floresceu. Escolas e ruas foram rebatizadas. A ONG continuou sob a liderança de Joana, e seu livro se tornou um best-seller. 5 anos depois foi criada a Lei Dona Teresa, que facilitou a recuperação de terras para milhares de famílias. Sua história se tornou um símbolo de resistência, dignidade e justiça. Como Joana disse uma vez: "Toda vez que ajudamos uma família, eu sinto que é ela agindo através de nós." A história de Dona Teresa nos mostra que uma única vida pode sim transformar o mundo. Ele sempre dizia: "Dona Teresa me ensinou que a gente nunca é velho demais para fazer a diferença." Os netos dela cresceram ouvindo essas histórias e muitos seguiram seus passos, tornando-se advogados e ativistas. O legado de Dona Teresa estava vivo e pulsante. 10 anos após sua morte, uma grande celebração foi organizada na praça que agora levava seu nome. Um memorial seria inaugurado em sua homenagem. Milhares de pessoas compareceram. Havia música, dança, discursos emocionados. Joana, sua filha, agora com 65 anos, subiu ao palanque. Com a voz firme, ela disse: "Minha mãe costumava dizer que não era especial, que era apenas uma mulher lutando por justiça, mas a verdade é que ela era sim especial. Não por ser perfeita, mas porque nunca, jamais desistiu. E é isso que ela nos ensinou, a nunca desistir." Então o memorial foi revelado. Era uma estátua em bronze de Dona Teresa, sentada num banco com sua bolsa de pano no colo e um sorriso gentil no rosto. Aos pés da estátua, uma placa dizia: "Aqui está Dona Teresa. Ela lutou pela justiça e venceu. Não com armas, mas com dignidade. Não com violência, mas com persistência. Não com ódio, mas com amor." E assim a história de Dona Teresa se completa. Uma jornada de luta, de vitória e de um legado imenso. Ela começou como uma simples senhora que só queria de volta o que era seu por direito. Mas ela se tornou muito mais.
Tornou-se um símbolo de esperança para milhões. Sua vida nos ensina que nunca é tarde para buscar justiça, que a dignidade não se compra, se conquista, e que o respeito não se pede, se impõe com a nossa própria conduta. Dona Teresa mostrou que uma pessoa, por mais simples que seja, pode sim mudar o mundo, inspirar gerações e deixar uma marca eterna. Quando olhamos para a história dela, entendemos algo fundamental. Não é o dinheiro, a fama ou o poder que nos definem. O que realmente importa é o que fazemos com o tempo que temos. É como tratamos as pessoas. É se lutamos ou não pelo que é certo. Dona Teresa lutou e venceu. E sua vitória continua ecoando, inspirando e transformando, para sempre. Essa história é um lembrete poderoso da força que existe em cada um de nós. Se você se sentiu inspirado, deixe seu like, compartilhe com alguém que precisa ouvir essa mensagem e se inscreva no canal para mais histórias como essa.